Olá, gente. Meu nome é Luana Araújo, sou nova professora de filosofia de vocês e hoje a gente vai falar sobre ciência antiga e os tópicos serão filosofia e ciência, pré-socráticos, Platão e Aristóteles. O primeiro tópico é sobre filosofia e ciência e a gente vai perceber que naquele período em que a filosofia estava nascendo, estava surgindo, os primeiros filósofos, a filosofia e a ciência, um filósofo era ao mesmo tempo filósofo e cientista. Então não tinha essa separação de áreas de conhecimento. Isso vai surgir lá na Idade Moderna, essa separação entre filosofia por um lado e ciência por outro, como conhecimentos independentes. Então a filosofia ela surge no século VI a.C., nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia. E é muito importante ressaltar que os primeiros filósofos eles eram conhecidos como pré-socráticos. Então, sempre eu vou fazer referência aos pré-socráticos e a gente vai ver daqui a pouco alguns nomes de filósofos desse momento histórico. Então, antes do surgimento da filosofia, o conhecimento ele era muito vinculado ao mítico, ao pensamento mítico. Então, as explicações acerca dos fenômenos da natureza, acerca do ser, sempre estavam voltados para uma explicação mítica, para uma explicação dos deuses. Não era uma explicação racional. Então, a filosofia ela surge com o aspecto da racionalidade, na qual os indivíduos vão usar esse atributo humano para explicar os fenômenos. Então, os primeiros filósofos, que são também conhecidos como pré-socráticos, também são chamados de filósofos da natureza. Então, é um momento em que as explicações da filosofia estão voltadas para o aspecto natural da natureza, dos fenômenos naturais. Por que chove? Por que faz sol? O que é o universo? O que é o cosmo? É a passagem da cosmogonia, que é essa explicação mítica, para a cosmologia, que é uma explicação racional, uma explicação lógica. Então, esse é o paralelo que a gente tem que compreender entre filosofia e ciência. Então, naquele momento, a ciência grega não tinha um método próprio. Então, ela se adequa ao conhecimento filosófico. Nós vamos ter os pré-socráticos, que, como eu havia dito anteriormente, são os primeiros filósofos. Então, os gregos pré-socráticos desenvolveram a geometria de forma puramente abstrata. É um momento em que você vai ter a matemática, a geometria, a espacialidade como um ponto de importância na construção do pensamento. O pensamento voltado para a natureza até então. O primeiro filósofo de que nós vamos ter conhecimento vai ser o Tales de Mileto. É atribuída a ele a demonstração dos triângulos semelhantes. E aqui eu vou colocar algumas características mais importantes desses filósofos nesse momento. Não vamos nos estender muito sobre eles, porque o nosso foco realmente vai ser Platão e Aristóteles. Nós temos Pitágoras de Samos, para quem o número é o princípio de onde deriva a harmonia da natureza. E aqui, mais uma vez, nós vamos ver a importância da matemática, da geometria. Isso vai ficar muito claro em Platão também. E nós temos Hipócrates de Cos, que é considerado o pai da medicina. E a gente tem até o juramento hipocrático, que é o comprometimento ético dos profissionais de saúde em relação ao papel que eles desenvolvem na sociedade, de muita importância. Nós estamos vivendo isso nos dias atuais, com a pandemia, né? Então, essas são as características mais importantes dos pré-socráticos, são os três mais importantes
nesse momento da ciência antiga. É claro que quando vocês vão ver o surgimento da filosofia, a explicação da arqué, que é o princípio de todas as coisas, que explica como surge tudo, existem muito mais filósofos, mas aqui a gente vai fazer uma centralização nos filósofos que são voltados para a explicação do universo em si, do surgimento dele, voltado para o cálculo, a importância do cálculo nesse momento da ciência.